Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo de número 36. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra, que se reúne no bairro Dom Almir, em Uberlândia, Minas Gerais. E o nosso intuito é, por meio dessa ferramenta, contribuir com você para a sua leitura e interpretação dos textos bíblicos, para que você possa crescer como um discípulo, como um filho amado. E eu espero que a gente consiga que o Espírito nos conduza nesse processo, tá bom? Nós sempre começamos lendo, né? E hoje não será diferente. Então, vamos lá para Atos 8. A princípio do verso 1 ao 3. Diz assim: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Bom, então o que nós vimos, né? Até agora, nós terminamos lá o capítulo 7 com o final do julgamento ali de Estevão, quando o povo cheio de ira o apedrejou, e Paulo consentia nisso, né? O Saulo consentia nisso, ele estava ali e as roupas dessas pessoas eram colocadas lá aos pés dele. E aí nós vimos que Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, companheiro do apóstolo Paulo, né? Agora dá início, a partir do capítulo 7, já dá início na figura desse homem, a partir de então, aquele que vai ser responsável por maior parte dos escritos do Novo Testamento, né? Então, a partir daí, tem uma ênfase maior, uma grande ênfase, né, nessa figura do apóstolo, ok? Saulo estava ali. Então, vamos aí repetir, né? Lucas introduz esse que virá a ser um grande expoente do evangelho entre os gentios. Nesse momento, ele reafirma a postura de Saulo como alguém que consentia na perseguição dos crentes em Jesus. Saulo, que possivelmente fosse próximo dos membros do Sinédrio e sendo da Cilícia, certamente fazia parte da sinagoga que discutiu com Estevão. Lembra o que levou Estevão a esse julgamento? Foi uma discussão com a sinagoga dos libertos, né? Que o pessoal dessa região da Cilícia fazia parte dessa sinagoga. Saulo, como era dessa região, provavelmente fazia parte dessa sinagoga, né? Ele que foi criado aos pés de Gamaliel, que tinha o seu lugar lá no Sinédrio, né, no grupo dos 70 mais um, que fazia esse julgamento. Então, Saulo era próximo do Sinédrio e participante lá, provavelmente, dessa sinagoga dos libertos. Então, isso é interessante para a gente poder ver essa proximidade dele, né, e a questão do grupo, que esse grupo fez lá a acusação falsa, né, armada, na verdade, para Estevão, para que ele pudesse então ser tido como herege e morto. E foi o que aconteceu. Agora a gente observa nesse texto que grande perseguição, tá, aconteceu com a igreja em Jerusalém. Todos se dispersaram ali, menos os apóstolos, né? Dr. Russell Shedd, ele comenta com base na afirmação de que essa perseguição não atingiu os apóstolos, que ela foi dirigida contra os crentes helênicos, que, como Estevão, tiveram uma visão mais ampla do universalismo do evangelho que substituiria o judaísmo. Então, Dr. Russell Shedd se apega a essa ideia de que houve essa perseguição, mas essa perseguição não atingiu os apóstolos. Então, quando o texto diz que houve grande perseguição, mas que os apóstolos permaneceram ali, como os apóstolos não faziam parte desse grupo,
né? Então o Dr. Russell Shedd pega essa ideia para dizer que essa perseguição se deu para os cristãos, para os crentes, né? Cristãos eles vão ser chamados depois, né? Posteriormente, para os crentes, para os judeus que criam em Jesus, que eram de origem grega, de fala grega. Por quê? Porque eles tinham ali uma visão mais ampla do universalismo do evangelho, que substituiria o judaísmo. Então isso era uma ameaça, né? Essa ideia de que Jesus veio para um grupo maior, essa ideia da fé judaica, tendo em Jesus o seu Messias, alcançando um grupo maior, isso que é a ideia de universalismo que eu estou querendo colocar aí. Então, isso era uma ameaça grande, por isso a perseguição sobre eles, tá? Essa é a ideia que o Dr. Russell Shedd diz que está contida nesse trecho. E aí diz que Saulo devastava a igreja. A palavra devastava, que também é traduzida como assolava, ela conota ação violenta. Então aí a gente já vai vendo qual era a postura, né? Esse que vem a ser depois um dos apóstolos, fora do tempo, né? Nascido fora do tempo, ele mesmo diz isso a respeito dele, né? A gente consegue observar aí como era a postura dele. Então Lucas, ele vai introduzir a figura, primeiro dizendo que ele estava ali apoiando o que estava acontecendo com Estevão, dizendo que ele guardava as capas, guardava a roupa daquele povo. Aí depois Lucas, agora no capítulo 8, vai traçar um pouquinho de como era a vida, o perfil dessa figura, né, que era Saulo, um fariseu. Então ele coloca essa figura, né, coloca Saulo como aquele que agia de forma violenta contra a igreja. Então, movido de enorme zelo religioso, Saulo age como um javali selvagem. Essa é a ideia dessa palavra, tá? Essa ideia, ela vem do Antigo Testamento para esse assolar, para essa ação de assolar. É a ideia de um javali selvagem que destrói as plantações. Então ele é um javali selvagem entrando nas casas, conduzindo forçosamente os crentes em Jesus para a cadeia. Então essa era a ideia que tinha por trás desse devastava a igreja ou desse assolava a igreja, de um javali selvagem que entrava numa plantação e destruía. Então Saulo agia dessa forma, como um javali selvagem, que ia de casa em casa e arrastava os crentes em Jesus e os conduzia para a cadeia. Verso 4 ao 8. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Então pregavam a palavra por onde quer que fossem. É muito importante a gente observar isso, tá? A igreja até então não demonstrava sinais de movimento para a expansão do evangelho em outras regiões, além de Jerusalém e da Judéia, basicamente de Jerusalém. Então não houve movimentação dos cristãos ali, dos apóstolos responsáveis nessa época, né? Principais responsáveis nessa época, para que houvesse uma propagação do evangelho em outro lugar além de Jerusalém. Eles estavam ali, o Espírito veio, eles mantiveram em Jerusalém, obedientes ao que Jesus disse, porque Jesus disse para eles não se apartarem, que era para eles ficarem ali até a vinda do Espírito. Isso aconteceu, um monte de gente converteu, batizou. Provavelmente muitos dos que batizaram foram voltando depois para suas cidades, porque eles estavam num período de festa. As pessoas iam para a festa, depois voltavam, iam para suas casas. Então alguns que provavelmente já tinham crido ali
voltaram para suas casas, né? Então, a gente precisa observar isso, porque havia ali uma movimentação, porém, em Jerusalém, no máximo, em idas e vindas na Judéia, mas sequer mencionada a Judéia. Isso aí é só para a gente poder dizer que expandiu um pouquinho mais, tá? A perseguição que sobreveio sobre os crentes helênicos os forçou a movimentar, e com isso a promessa de Jesus foi se cumprindo. Eles foram testemunhas fora de Jerusalém e da Judéia, adentrando agora a Samaria e posteriormente os confins da terra, né? Posteriormente não, aí também eles espalhavam, e o texto diz por onde eles iam. Então, certamente eles estavam indo em outros lugares além da Samaria, que aí já eram considerados, né, outras partes da terra. Então era Jerusalém, a capital religiosa, a Judéia, que era a região, né, onde Jerusalém estava, Samaria, que já eram povos mestiços, né, considerados povos impuros por serem mestiços de sangue e culturalmente, e confins da terra que iam além disso, né, ou seja, o restante da terra. Então aí a gente vê que essa ação do Espírito de capacitar para que fossem testemunhas, agora vem acompanhada de um período de perseguição. Então a gente parece assim, o que dá a entender é que Deus é quem está promovendo essa perseguição para que o evangelho se expanda. Então essa perseguição vem para aqueles que depois, de certa forma, Saulo também, né, que se tornando Paulo, conhecido como Paulo depois, vai atuar na ideia desses que eram os gregos, os de formação grega, né, de fala grega, de influência grega, que eram os helênicos, e que faziam parte do judaísmo. O Saulo é desse grupo, e ele, como parte desse grupo, dos que foram perseguidos, depois vai atuar para o crescimento, para o desenvolvimento desse evangelho, principalmente para esses que vêm de fora do judaísmo, para esses que são bárbaros, para esses que são pagãos, para esses que não têm relação com o judaísmo, tá? Filipe lhes anunciava a Cristo. Eu não li aqui, só uma observação do que eu mesmo escrevi, né? Que era para ler Atos 11, do verso 19 ao 21. Eu não li, mas eu queria que você desse uma pausa e lesse, tá bom? Eu só vou otimizar aqui o tempo. Filipe lhes anunciava a Cristo. Então, Jesus, segundo João 4, já havia estado por um tempo em Samaria e conquistado a confiança de muitos. Então, não sei se vocês se lembram, esse episódio de João 4 é quando os discípulos vão comprar comida e Jesus vai lá num poço e encontra uma mulher da região de Samaria, ali por volta do meio-dia, onde o sol estava forte, só tinha essa mulher ali, ele encontra com essa mulher e pede água, e depois ele se revela o Cristo, os discípulos chegam, essa mulher corre, anuncia todo aquele povo, e eles vêm e se encontram com Jesus. Jesus passa um tempo com eles, e depois eles dizem que já creem em Jesus como Messias, não pelo que a mulher disse, mas pelo que eles ouviram, pelo que eles viram, pelo simples fato de terem estado com Jesus, né, de conhecerem Jesus. Então, essa é a passagem de João 4, só para a gente poder se lembrar. Então, nisso e em outras movimentações, Jesus em caminho para Jerusalém, Jesus entra na Samaria, Jesus manda um grupo para Samaria, mas Jesus não é bem recebido, mas ele tem experiências ali. Nós vimos isso nos estudos que nós fizemos sobre o Evangelho de Lucas, né? E agora essa passagem de João. Então, Jesus tinha um contato com os samaritanos e Jesus tinha criado, principalmente nessa passagem de João 4, uma porta de entrada, um reconhecimento em Samaria, ok? Então podemos dizer que ele preparou o caminho para os seus discípulos. Filipe, um diácono cheio do Espírito Santo, como nós já vimos em estudos anteriores, né, de Atos, quando os diáconos são escolhidos, Filipe é colocado.
né, como um dos diáconos, é eleito como um dos diáconos, então ele é um oficial da igreja. Ele pregava o evangelho e dava muitos sinais da chegada do reino. Assim, né, como foi com Jesus. O povo daquela cidade, religiosa e culturalmente desprezada, como eu acabei de afirmar, se encheu de alegria. Então Filipe estava lá. Assim, Filipe, como nós já vimos anteriormente, era um dos judeus helênicos, um dos judeus de fala grega, que creram em Jesus, que faziam parte da igreja, que foram escolhidos, dos 7 que foram escolhidos, dentro daqueles critérios mais rigorosos que eles estabeleceram. Era um homem cheio do Espírito Santo. E ele estava ali agora em Samaria, onde Jesus havia preparado o caminho. E ele pregava, ele estava fugindo de uma perseguição, e ele pregava. E ele não só pregava, como sinais e maravilhas o acompanhavam. Assim como foi com Jesus, ou seja, sinais do reino de Deus, de que o reino de Deus havia chegado. Então, isso enchia o povo de alegria e de esperança. Então, é isso que estava acontecendo, né? Jesus foi lá e preparou o caminho, e agora o evangelho estava chegando na Samaria. Saiu de Jerusalém, passou pela Judéia e chegava agora a Samaria. E o que isso aconteceu? Isso levou ao quê? Nós veremos agora do verso 9 ao 13, né? Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então Filipe estava lá pregando, dando sinais. Esse povo já cria que alguém tinha vindo da parte de Deus, não que fosse um Messias, mas que era o grande poder. Era um poder divino, né? Esse era o testemunho que as pessoas davam a respeito de Simão. Só que esse Simão, quando vê o Estevão já tinha morrido. Quando vê o Filipe, né, diácono, assim como Estevão, quando vê Filipe, tudo o que acontecia ali com Filipe, o que ele disse, né, aqui o texto diz que ele creu e foi batizado junto com aquele grupo, mas que ele se encantava. Ele ficava observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados por Filipe. Então vamos lá. Simão o Mágico é uma pessoa que a gente precisa dar um destaque nos próximos versos, né? Esse homem se reconhecia como alguém, então ele se reconhecia. É muito interessante de observar isso no texto, porque ele diz assim, ó, ele se dizia, vou tentar mostrar com a setinha aqui, eu acho que você vai conseguir ver, ó. Ele se dizia muito importante. Então era algo que ele dizia a respeito de si mesmo. Então ele se reconhecia como alguém e foi chamado pelo povo como o grande poder divino. Ele dizia que era alguém e o povo reconhecia isso de alguma forma. Com sua mágica ou feitiçaria, ele enganava as pessoas. As pessoas afirmavam isso dele porque elas estavam enganadas, né? E eram dos mais pobres aos mais ricos, ou seja, todo o povo. Esse homem que vivia na Samaria ouviu a Filipe e creu em sua mensagem. Aparentemente não creu de forma profunda, mas acabou sendo batizado assim como os outros. Por que não creu de forma profunda? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Porque aí nesse texto agora, isso está subentendido, mas só vai ficar claro nos próximos versos. Onde ele está subentendido nesse texto que nós estamos olhando agora? Quando
Lucas dá essa ênfase, mostra que ele estava, na verdade, assim, admirado por aquilo que Filipe fazia, pelas maravilhas que Filipe fazia. Lembre-se que ele era um feiticeiro, um mago, alguém que enganava os outros com magia, né? Com mágica. Magia não, com mágica, né? Então, a gente tem que observar isso. Alguns comentários sobre Simão, vamos lá. Segundo o Dr. Russell Shedd, ele foi o criador de uma heresia gnóstica chamada de simoniana. Então esse camarada não era um Zé Ninguém qualquer, não. Ele enganava o povo com essa mágica, ele enganava o povo com essa feitiçaria, né? Traduzida aí por feitiçaria, algumas versões. Mas ele tinha uma base filosófica por trás, ele tinha um pressuposto de crença por trás daquilo que ele fazia, e era algo que não só ele fazia, mas que ele ensinava. Segundo o Dr. Russell Shedd, ele foi o criador dessa heresia, porque defendia uma ideia, tá? Essa heresia fazia parte da ideia gnóstica e foi conhecida como simoniana, porque partia de Simão. Então essa heresia durou, ou seja, teve fim até o século III. É muito interessante, gente, muito importante. Eu quero lembrar aqui o conselho que Gamaliel deu lá no Sinédrio, quando Pedro e os demais apóstolos estavam sendo julgados. E ele falou da quantidade de pessoas que surgiram com ideias novas, com seguidores, mas Gamaliel falou assim, essas pessoas morreram e o movimento deles também morreu. E aí ele diz, se for de Deus a gente não vai conseguir parar, mas se for dos homens vai morrer com os homens. Então o que aconteceu com essa heresia simoniana morreu pouco depois da morte de Simão lá no século III, né? Não que Simão tenha morrido no século III, mas que a heresia terminou no século III. Então isso acompanha, isso vem surgindo, aquilo que não é de Deus não tem sustentação ao longo dos anos, diferente do cristianismo, né? Não é o nosso ponto, não vou entrar em detalhes, mas é só uma observação para você pensar. Já os comentários de Genebra, eles dizem a respeito de Simão o seguinte: Simão é mencionado com frequência em escritos antigos, extrabíblicos, tá? No período pós-neotestamentário, ou seja, após o Novo Testamento, e na literatura extrabíblica antiga, como sendo um arqui-inimigo da igreja e líder do movimento herético dos gnósticos. Então agora já não é o comentário do Dr. Russell Shedd, é o comentário de Genebra, tá? O gnosticismo ensina que o ser humano alcança a salvação por meio de conhecimentos secretos. É uma revelação pessoal, tá? É uma revelação secreta, pessoal e direta. Por meio de conhecimentos secretos a respeito de Deus. E não pelo mérito da morte substitutiva de Cristo em favor dos pecadores. Então como é que ele alcança a salvação? Por uma revelação direta. Por algo que vem direto. E é feita de forma individual. Tá? Então é pelo conhecimento, é pela revelação que ele recebeu. E não pela morte substitutiva do Cristo em favor dos pecadores. E nós somos salvos pela fé, pela graça, por aquilo que Cristo fez, por meio da fé que nós temos naquilo que ele fez. Então, vê que o cristão não é salvo por uma revelação, não é salvo por uma ideia. Esse é o gnosticismo. O cristão é salvo por crer, né? Ele é salvo pela graça por meio da fé. Então é por crer na morte substitutiva, pelos méritos, né? Essa é a graça da morte substitutiva de Cristo em favor dos pecadores. Continua. Justino Mártir, isso ainda é comentário de Genebra, 165 depois de Cristo, que era ele mesmo um samaritano, né? Ou seja, Justino Mártir era da região de Simão, então de onde Simão tinha sua fama e tinha os seus ensinamentos. Então Justino Mártir, daquela região, afirmou que a maioria dos samaritanos considerava Simão como um Deus supremo. Olha que peso!
chamando-no de o grande poder, assim como o texto diz. Irineu, já um pouco depois de Justino Mártir, 202 depois de Cristo, que escreveu extensivamente contra o gnosticismo, que Simão fazia parte, em seu livro Contra Heresias, indicou que Simão era um dos fundadores da heresia gnóstica. Então Simão não era só fundador de uma heresia simoniana, uma vertente do gnosticismo. Agora, segundo Irineu, ele era um dos proponentes da própria ideia gnóstica. O livro apócrifo de Atos de Pedro, do século II, descreve os ensinamentos e os poderes de Simão. Embora esse Simão, do verso 9, possa se referir a outra pessoa, os pais da igreja consideram os dois como sendo o mesmo indivíduo. E o contexto depois no 9 a 11, né, que nós acabamos de ver, que descreve o caráter e a atitude do samaritano, certamente favorece a conclusão. Então, existe uma possibilidade desse texto aí de Atos de Pedro, né, que fala sobre os ensinamentos e os poderes de Simão, falar de outro Simão. Mas os pais da igreja, ou seja, aqueles homens após a morte de João, que foi o último, né, aqueles homens que ficaram em seus lugares, aqueles homens que defenderam a fé contra as heresias, aqueles homens que atuaram no ensino, no seu esforço, né, de que a igreja não se perdesse no meio de novas ideias com a morte dos apóstolos. Esses pais da igreja, eles defenderam que esse Simão era o mesmo, não eram dois. Ok? Bom, agora versos 14 ao 25. Por que nós mostramos por que tanta ênfase na pessoa do Simão? Porque o texto está trazendo essa figura, e eu já falei isso várias vezes, quando o texto traz essas figuras por nome e por descrição, quanto mais a gente puder aprofundar, né, no conhecimento dessas pessoas, mais nós seremos enriquecidos com o ensino do texto bíblico. Então, o Filipe foi lá para Samaria, fugido, prega e dá sinais e maravilhas do reino de Deus, isso acompanha, né, no poder do Espírito, isso acompanha Filipe. Ele vai lá, as pessoas creem, recebem. No meio dessas pessoas tem Simão e os que criam no Simão. E o texto mostra que o Simão está encantado com a mágica, está encantado com aquele negócio sobrenatural. Ele falou, como é que eu vou dar conta de fazer isso? Mas ele também creu e foi batizado. Então essa figura do Simão, nós entramos um pouco mais nela. E agora nós vamos ver, do verso 14 ao 25, essa figura do Simão de novo. Por quê? Porque essas notícias chegaram em Jerusalém, onde os apóstolos estavam. E eles eram apóstolos, bispos, ou seja, supervisores da igreja. Então, se alguma coisa nova está acontecendo, eles têm que ir lá validar aquilo que está acontecendo. Verso 14 ao 25 diz assim: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Presta atenção que o Simão estava acostumado com esse ato que tinha um efeito mágico. E quando ele vê que eles têm um ato de impor as mãos e que isso tem um efeito mágico, ele fica doido. Fala assim, então agora eu ganhei dinheiro, eu tenho dinheiro, eu vou pagar vocês para vocês me dar esse poder. Então tá vendo que o interesse dele estava no poder, assim como muitos de nós hoje, né? Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro.
É uma tradução bem leve, viu, irmãos? Para aquilo que é original. Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Vamos lá. Enviaram Pedro e João. Então, apesar da expansão do evangelho se dar em favor da perseguição aos crentes helenistas, a igreja não crescia de forma desordenada, ou seja, sem ordem, sem supervisão, sem cuidado. Quando a igreja em Jerusalém, uma espécie de sede temporária da igreja, só explicar isso aqui. A igreja cresceu em Jerusalém, ligada ao judaísmo. A ideia não era um desligar do judaísmo. Era crescer a partir dali. Essa era a ideia que os apóstolos tinham. Crescer a partir dali. Jesus já deixou claro que a ideia não era essa. Assim, esse templo vai cair, pedra por pedra vai ruir. Mas, entenda que isso tudo acontece de forma gradual. É um processo. Tá? Isso vai acontecendo um processo. Então, nesse momento, a sede, vamos colocar assim, da igreja estava em Jerusalém. Paulo depois vai trabalhando nisso. E isso vai sendo desfeito no sentido de crescer, não ter mais essa sede. Né? Não ter mais essa sede. Aí depois quem vai orientar a vida da igreja, das igrejas espalhadas, é a palavra de Deus ministrada pelo Espírito. E essa palavra vai ganhando registro, tá? Essa palavra vai ganhando corpo nos escritos daqueles homens que foram inspirados por Deus. É o que nós temos hoje. Mas nesse momento não era assim. Eles tinham o Antigo Testamento e eles tinham os apóstolos. Era isso que eles tinham. E era isso que dava ordem à igreja. Então, quando a igreja em Jerusalém, uma espécie de sede temporária da igreja, como eu expliquei, soube o que houve em Samaria, enviou supervisores, ou seja, episcopos ou bispos, significam supervisores, para averiguar a situação. Pedro e João observaram que Filipe, diácono oficial da igreja, havia pregado o evangelho. As pessoas se arrependeram de seus pecados e foram batizadas, mas que não haviam recebido o quê? O Espírito Santo. Eles impuseram sobre elas suas mãos e elas receberam o Espírito Santo. Aí, nós agora entendemos a questão de Pedro e João ir lá para que a coisa não ficasse fora da ordem, fora do crescimento ordenado, da expansão ordenada da igreja. O trem não ficasse bagunçado. Agora nós vamos entender o porquê do Espírito Santo. O que significava, qual a importância do Espírito Santo. E aí nós temos que observar isso. E outro detalhe, que é a saída desses homens de Pedro e João de lá depois, visitando os povoados da Samaria. Então eles estão ocupados agora com essa organização, com essa supervisão da igreja. Para que isso não crescesse de forma desordenada. Para que um Simão da vida não saísse por aí agora fazendo os seus discípulos. E como aconteceu, né, infelizmente, misturasse a fé cristã. E João depois vai trabalhar muito em cima disso nas suas cartas, né, nas suas epístolas. João vai bater em cima desse negócio aí, que é esse gnosticismo e que é um tal de docetismo que está no meio. Então, João vai bater em cima desse pessoal. Por quê? Porque alguns desses homens saem por aí e o cristianismo fica misturado nisso.
e Pedro e João estão empenhados para que isso não acontecesse. Então receberam o Espírito Santo. Vemos neste episódio um fato excepcional. Não é uma regra, é uma exceção. Então é um fato excepcional. A imposição de mãos após o batismo para receber o Espírito Santo não é uma doutrina, mas foi um ato específico que, segundo Moody, segundo seus comentários, teve uma importância maior para os cristãos judeus. A importância é essa. O evento é um selo de unidade da igreja. Entendeu? Afinal, o evangelho chega a Samaria, região desprezada. O próprio João quis que Jesus enviasse fogo do céu sobre eles. Lucas 9:54. Não quer receber a gente, não? Manda fogo do céu em cima daquele povo. Isso que João cria. João, que agora está lá, reconhecendo que aquele povo, que aqueles homens e mulheres são irmãos na fé. Agora esse povo mestiço e impuro religiosamente faz parte da igreja de Cristo e é reconhecida pela igreja de Jerusalém. E o selo dessa unidade é o Espírito Santo. Entendeu? Entendeu essa necessidade do Espírito? Porque o Espírito, ele é o selo da igreja. É o selo. O Espírito é o selo. Ele é a garantia, é o penhor. Então, se alguém não tem o Espírito, não pode ser parte da igreja. Porque é o Espírito que promove a união da igreja. Nós vimos isso lá. Nós vimos isso em todo o Atos até agora. Em Atos 2 nós vimos isso com muita clareza. Em Atos 4 nós vimos isso. Em Atos 5 nós vimos o poder e a importância disso quando Ananias e Safira vão contra o Espírito, ou seja, contra o próprio Deus, que é o que Pedro afirma. Porque estão indo contra esse espírito da unidade. Então agora Pedro e João estão lá reconhecendo que aqueles samaritanos que aceitaram, reconheceram que são pecadores, se arrependeram de seus pecados, reconheceram Jesus como Senhor, entenderam tudo aquilo, foram batizados, agora recebem o Espírito, que é o selo de que eles fazem parte do mesmo corpo que os outros judeus que estão lá em Jerusalém fazem parte. Então é isso, essa é a importância. Então por isso não é uma doutrina, é um fato excepcional. Vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição de mãos, então ele estava lá observando, já observava Filipe para ver se ele aprendia, ele estava admirado, agora ele estava observando João e Pedro fazer um negócio que o Filipe não fazia. A gente não sabe se sinais, talvez sinais do batismo do Espírito fossem dados, né? Sinais como o falar em outras línguas, não sabemos. Mas talvez acontecesse, porque são sinais de que algo aconteceu, né? E isso deixou provavelmente o Simão assim, atordoado, e falou: caramba, eu preciso disso, né? Então o texto não afirma explicitamente que houveram sinais visíveis quando os crentes receberam o Espírito Santo, línguas, profecias, como em outros momentos. Porém, diz que Simão viu, e o que viu parece ter-lhe causado admiração. Com base nisso, ele, atraído pelo poder aparentemente mágico, oferece dinheiro em troca de ter esse poder. Para Pedro, esse fator foi suficiente para mostrar que Simão não era convertido. Foi suficiente para Pedro. Mas que ele era o quê? Um interesseiro. Então, desde essa época, tem gente que se envolve com a igreja, admirada pelo poder das coisas que acontecem, e não com o coração regenerado. Desde essa época, tem interesseiros. Eu já conheci gente que quis aprender, já quis estudar teologia, porque ele entendeu que se ele falasse na linguagem dos crentes, as coisas dos crentes, ele teria nas mãos poder de manipulação. Isso foi nítido. E não foi nem nítido porque foi subentendido da pessoa, porque ela mesma falou. Eu conheci essa pessoa, hoje já é falecida. Mas foi assim. E já existia. Simão foi um desses. E o Pedro diz para ele o quê? Arrependa-se. Passe pelo mesmo processo que os outros passaram. Simão é exortado a se arrepender de sua maldade
e orar a Deus, pois talvez pudesse perdoar o pensamento de seu coração carregado de amargura e preso pelo pecado. Simão parece negar a exortação de Pedro, pedindo que ele mesmo ore para livrar Simão das consequências, ou seja, não há arrependimento, somente medo das consequências declaradas por homens cheios do poder. Observou isso? Simão estava com medo das consequências que Pedro falou que poderiam acontecer. Mas não houve arrependimento, porque quando há arrependimento, há um desespero, que ao mesmo tempo que nos envergonha, nos leva ao único, diretamente ao único que pode nos tirar desse desespero, que é o próprio Deus. Então, o Simão não faz isso. O que ele faz? Ora vocês mesmos, para que isso que vocês estão dizendo não me aconteça, ou seja, não há um envolvimento de um coração arrependido. Arrepende-se, o pecador mesmo, de verdade, o que havia era maldade. Não. Ora vocês aí que têm esse poder, para ver se pode ser, se eu posso ser, se pode pesar de forma mais leve a mão, ou se eu posso ser liberto, né, livre dessas consequências. Então, o que prova que não houve arrependimento. Pedro e João pregavam em vários povoados samaritanos. Então, Lucas registra a intensidade e rapidez com que o evangelho alcança a Samaria. Lucas tem a intenção de mostrar que a igreja se expande para além dos limites do judaísmo de puro sangue. Então, olha só, vamos voltar aqui a alguns detalhes que nós já estudamos para a gente poder perceber isso. Qual é a discussão que surge quando os diáconos são eleitos? A discussão que surge é: as viúvas dos helênicos, dos judeus de fala grega, estão sendo desprezadas na distribuição diária. A viúva, que era alguém que deveria ter cuidado, serviço direto da igreja, desde o tempo do judaísmo, só que são o quê? Viúvas de gregos, de judeus de fala grega, que agora criam em Jesus. Então tem alguma coisa errada aqui. Então já vem de lá. Depois, quando vem a perseguição, vem uma perseguição sobre quem? Sobre esses mesmos. Então parece que tem um dedinho de Deus aí, livrando, conduzindo esse povo, esse que discutiu lá com Estevão, que o Estevão fazia parte, de certa forma, desse povo, vai sendo o quê? Perseguido, porque esse povo tinha uma visão diferente do evangelho. Agora você imagina o povo que Pedro e que João fazia parte, que eram os judeus de lá mesmo, né? Que eram os judeus de fala hebraica. Você pensa o quê? Esse povo que era travado chegando a Samaria, entendeu? Agora imagina o outro povo que já tinha uma consciência maior, uma amplitude maior do evangelho, menos problemas com relação aos samaritanos e a sua impureza. Esse povo é o povo que é conduzido para Samaria. Só que aí depois vem Pedro e João, vem selando isso nessa unidade com o poder do Espírito. Com o batismo, poder não. No poder do Espírito eles todos estavam, mas com o selo do Espírito, de que aqueles eram também irmãos na fé. Então Lucas registra essa intensidade e rapidez com que o evangelho alcança Samaria. Lucas tem a intenção de mostrar que a igreja se expande para além dos limites do judaísmo de puro sangue. Então, para além da região da Judéia e de Jerusalém. Ok? 26 ao 40. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Se você tiver a oportunidade de olhar isso no mapa, você vai ver que Jerusalém está aqui embaixo, na Judéia, que Filipe estava na Samaria, que Gaza está nessa região. Eu acho que a câmera inverte, então deve ser nessa. Mas se você olhar no mapa, de frente vai estar do lado esquerdo, a região de Gaza, sentido mar Mediterrâneo, tá? Sentido mar. Então, esse é o deslocamento que Filipe faz da Samaria para a região de Gaza. Então, ele não passa pela região da Judéia, tá bom? De Jerusalém. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante
encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lhe lendo a passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Caramba, vamos lá, de novo. Falou de quem? Eunuco. Quem era o eunuco? Eram oficiais da corte real, geralmente emasculados. Há uma possibilidade de que, quando se fala de eunuco, que nem todos fossem emasculados, ou seja, fossem castrados, literalmente castrados, né? Então, né, a ideia de que, quando se falava de eunuco, às vezes estava se falando de um oficial, mas não necessariamente que fosse castrado, mas que geralmente eram castrados, ok? Mas eram todos eunucos, aí nesse caso, oficiais da corte. Então o etíope, então ele era oficial da corte da Etiópia, né? O homem com quem Filipe falava, guiado pelo Espírito, era um ministro das finanças da rainha mãe da Etiópia. Então ele era o responsável financeiro, que o texto, se não me engano, até diz, né? Encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Então tá aqui onde eu estou passando a minha setinha, ok? Como eu não divido exatamente versículos, então não sei dizer em qual versículo está. A rainha mãe, a Cândace, era a responsável pelos assuntos triviais do governo, já que o filho era considerado uma espécie de ser divino, filho do sol. Como um ser divino, ele não deveria o quê? Cuidar de coisas banais, de coisas corriqueiras, como, por exemplo, as finanças. Então, quem que tinha que cuidar das finanças? A mãe dele. Até hoje tem muito assim, né? O eunuco etíope era um crente judeu de outra etnia e, por isso, voltava de Jerusalém para fora, onde fora, adorar a Deus. Então, é difícil a gente defender que fosse propriamente um prosélito, né? Porque Deuteronômio 23:1 proibia os eunucos, aqueles que eram castrados, né, de serem parte do povo de Deus. Então, provavelmente ele não era um prosélito, ou seja, o que era o prosélito? Era alguém de fora que se convertia ao judaísmo e passava pelo batismo, uma confissão de fé e um batismo, né, e era depois circuncidado. Não tinha nem jeito, nem como é que ele ia ser circuncidado. Então, por isso, lá Deuteronômio dizia que esses não podiam fazer parte da assembleia, né? Então, provavelmente, ele era alguém que cria, mas que oficialmente não era um judeu praticante.
tá? No sentido assim, vocês entenderam, né? Um judeu oficial, ele cria no judaísmo, na fé judaica, mas ele não poderia oficialmente passar pelo processo, pelo fato de ser eunuco. Então ele cria, mas não podia ser oficialmente. Então era isso. O Senhor entende o que está lendo? O Filipe perguntou para ele: o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? Filipe, ouvindo a voz do Espírito, é conduzido àquele homem e inicia a pregação do Evangelho a partir do interesse sincero do mesmo por conhecer a Deus. Então ele pega um gancho, ele pega um ponto, ele pega assim, o que esse homem entende do que ele está lendo? Então Filipe pega esse gancho, conduzido pelo Espírito, e expõe o Evangelho. Filipe mostra Cristo a partir da Escritura, já conhecida pelo etíope, que apesar de ler, não entendia sobre quem ela falava. Aqui nós percebemos que o ensino das Escrituras não serve apenas para discipulado, mas igualmente para a evangelização. Então, o que Filipe está fazendo com o eunuco? Discipulando? Não necessariamente. Filipe está primeiramente evangelizando o eunuco, um eunuco que já tinha certo conhecimento da fé judaica. Então Filipe parte do conhecimento que o eunuco já tinha do judaísmo. Mas ele está lendo um texto que é crucial, mas ele não sabia de quem que ele estava falando. Então o eunuco tinha dúvidas e Filipe parte da dúvida para poder expor a respeito do Evangelho, ou seja, o Cristo. O que me impede de ser batizado? O eunuco pergunta. É importante notar a presença do sacramento em todos os casos de conversão até agora, desde judeus, samaritanos e agora o etíope. Então todos, né, que criam ali passavam por um batismo. É interessante a gente ver o seguinte, no caso dos judeus, até coloco os judeus aqui, mas no caso dos judeus, provavelmente não tinha o batismo. O batismo que nós vemos nos judeus é um batismo que vem lá com o João Batista, né? Então, João Batista está apontando um batismo ali que depois vai acontecer em Cristo. Então, não há a gente não vê, por exemplo, Jesus batizando. Então, é possível que os judeus eles não passassem por esse batismo das águas, mas os samaritanos e o etíope, ou seja, todos os outros, passaram. Né? Então, há um sacramento, há uma importância do sacramento. E o batismo é sacramento, tá? Você que às vezes está fazendo esse estudo com a gente não sabe, batismo é dos dois sacramentos que nós consideramos, Santa Ceia e batismo. Então, eles têm que passar por isso. Então nós vemos uma importância, uma ênfase na questão do batismo. O batismo adulto dos cristãos seguiu o mesmo modelo dos judeus, que batizavam os prosélitos. Então a ideia é a mesma que eu falei agora, que acontecia com aqueles homens que vinham de outros povos e que criam no judaísmo. Então, se eles passaram a crer no judaísmo, eles precisavam passar por um processo de batismo, de circuncisão. Tá? Então, o batismo cristão segue o mesmo processo, o mesmo rito. Aqui Lucas faz uma síntese da confissão de fé usada na época. Para o proselitismo, ele tinha que ser feita uma confissão de fé. No caso cristão, também era feita confissões de fé. Elas foram evoluindo com o passar do tempo. Que confissão de fé é essa que é feita? O Filipe pergunta pro etíope, né? Você crê de todo o coração? E o etíope tinha que responder. Então, a forma com que isso era feito era a forma de pergunta e resposta. Algumas igrejas praticam isso hoje, outras não, tá? Mas isso era feito em forma de pergunta e resposta. Você crê de todo o coração? E o etíope tinha que responder. Ou aquele que pretende ser batizado tem que responder: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então essa é um rito, é uma confissão pública, né? Então ele foi lá e respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Outra confissão pública que é acrescida a essa é que Jesus Cristo é Senhor. E depois, com o passar do tempo, isso vai aumentando e ganhando outras definições. Ok?
Então é assim que acontecia o batismo nessa época. Missionário na Etiópia. Agora nós vamos entrar para um detalhe extra a respeito do etíope. Lembre-se que toda vez que aparecem essas figuras nós precisamos dar ênfase a elas, né? O Dr. Russell Shedd, nos afirma que Irineu, lá do ano 180 d.C., diz que o etíope se tornou missionário entre os outros etíopes. Assim como os crentes judeus helênicos, o etíope parece ter espalhado o evangelho entre o seu povo. Existe um movimento iniciado e conduzido pelo Espírito Santo desde sua vinda no Pentecostes, onde se cumpre o que foi dito por Jesus. O Espírito Santo é o principal motivador no sentido de movimentador, de força propulsora. Lembrando até o nome que é usado, né, para ele, para o poder que vem dele, né, nessa época, que é dínamo, né, que é essa ideia de dinamismo. Então o Espírito Santo é esse que dá movimento. Então ele vem causando tudo isso e movimentando. E agora ele movimentou Filipe até o etíope que estava saindo de Jerusalém e voltando para sua terra. Então ele que movimenta Filipe, depois vai movimentar o etíope para quando o etíope chegar na sua terra, ele ser aquele que vai anunciar o evangelho aos seus. Então esse é o ponto, né, que nós devemos observar aí do Espírito movimentando, ok? Em síntese, no estudo de hoje nós vimos como Lucas destaca a presença de Saulo no julgamento e execução de Estevão, assim como na perseguição da igreja. Ele agia como um javali selvagem devastando uma vinha. Lembra do exemplo? Como o evangelho se expande com a perseguição dos crentes judeus helênicos, chegando a vários lugares. Lucas tem como objetivo mostrar o evangelho na Samaria com Filipe. A unidade da igreja entre os judeus e samaritanos, selada pelo Espírito, e o evangelho chegando à Etiópia. Atos 8 deixa claro a ação do Espírito Santo na expansão da igreja por meio da perseguição. Ele é o principal responsável pelo avanço da igreja. O Espírito Santo é o principal responsável pelo avanço da igreja a diversos lugares por meio das testemunhas espalhadas. E na prática, o que nós podemos aprender? Pelo menos 3 coisas. Primeira, Deus usa situações difíceis, como foi o caso da perseguição, para dar crescimento à igreja e para conduzi-la, ainda que forçosamente, porque ninguém saiu ali de boa intenção, não, eles foram perseguidos, ainda que forçosamente, em direção aos que ele quer se revelar. Apesar dos crentes fugirem, eles não saíram amedrontados, senão que continuaram sendo testemunhas fiéis do Cristo ressurreto. Isso é importantíssimo a gente observar. Eles fugiram, mas não saíram com o rabinho no meio das pernas, não. Eles saíram sendo testemunhas da mesma forma que foram em Jerusalém e na Judéia, foram na Samaria e até os confins da terra. Tem no poder do Espírito. Segundo, a profissão de fé, profissão de professar, de dizer, de proferir, né, sem arrependimento, indica ausência de fé verdadeira. Então, falar da fé, mas não demonstrar arrependimento, isso é um sinal contrário à sua própria confissão, ao que você está dizendo, né? Então isso só indica a ausência de fé verdadeira. Fé verdadeira é acompanhada de palavras e obras, né? Da mesma forma que lá no caminho de Emaús, aqueles discípulos testemunham de Jesus, dizendo que ele era um varão, conhecido diante de todos, por palavras e obras. Ele era reconhecido pelo que ele falava e pelo que ele fazia, pelo que ele vivia, né? Então Simão é o perfeito exemplo de que muitos podem ser atraídos às igrejas pela admiração ou desejo de poder. Passar pelo batismo, confissão de fé, ou seja, passar pelos ritos, falar que creem, dizer que creem naquilo que estão falando, mas ainda assim não se arrependerem em manter um coração preso ao pecado e cheio de amargura. Isso é sinal de que não houve o quê? A ação do Espírito.
Porque a ação do Espírito é regeneração, e essa regeneração acontece no coração, no centro da vida, ok? Então pode passar por todo rito religioso e ainda assim não ter o testemunho de que o Espírito agiu no coração regenerando. Terceira coisa, a pregação evangelística deve ser clara e expor fielmente a justiça de Deus em Cristo. Foi isso que Filipe expôs, a justiça de Deus em Cristo. Deve apontar o amor de Deus, porque ele age de forma justa, porque ele ama. Porque do contrário, ele não precisaria impor essa justiça poderia se cumprir no homem. Mas ele age de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso justificador, e a comunhão com Deus e entre a igreja causada pelo Espírito. Então tem que ser claro em todos esses pontos a nossa pregação, a nossa evangelização. Assim como a sua ação intercessora, consoladora, poderosa e instrutora para uma vida testemunhal. Essa ação do Espírito, né? Que no final o crente possa afirmar. No final, aquele que crê possa afirmar. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é Senhor. Amém? Espero ter contribuído aí para a sua compreensão desse texto, tá? Que Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 19 horas, com a continuação desse estudo. Se você gostou, curta, compartilhe com quem você acha que vai ser importante. Se você não concordou, quer acrescentar ou qualquer coisa do tipo, comente, tá? Desde que pautado pelas Escrituras, procure esse cuidado, tá bom? Que Deus o abençoe. Até a próxima, se o Senhor nos permitir.